Hebreu 12, a palavra de Deus nos pede 4 coisas que não são fáceis, não. 4 coisas que são difíceis. Hebreus 12, versículo 1 e 2. O autor aos Hebreus já falou dos heróis da fé, no versículo 11. Ele vem lembrando todos aqueles que passaram por todo esse tipo de coisas que nós vamos falar. E aí no versículo, no 1º e 2º de Hebreus 12, diz assim: portanto, apesar dessas pessoas passarem por tudo isso, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente por o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A palavra de Deus nos pede, querido, apesar dela, ela mostra aqui uma série de heróis da fé, pessoas que enfrentaram lutas, como agora mesmo nós vimos o testemunho da Ana Paula e da Carla. Todas as duas passaram por lutas, tiveram que perseverar, e aqui ele pede para nós que estamos nessa carreira, quem aqui está nessa carreira? Todos nós estamos nessa carreira, a se desembaraçar de todo o peso, não é? O peso, ele diminui a nossa carreira. O que é peso, querido? Peso não é pecado, peso é tudo que nos atrapalha, é tudo que nos rouba a energia, tudo que nos faz perder tempo, amém, queridos? Tudo que faz a gente gastar energia, a gente às vezes gasta muita energia, com muitas coisas, e perdemos tempo na oração, perdemos tempo na frequência à igreja, perdemos tempo na leitura da palavra. Então ele manda se desembaraçar de tudo que nos atrapalha. Você reconhece na tua vida alguma coisa que te atrapalha na tua vida de fé? Não é pecado, mas atrapalha você. Concorre com a tua vida de fé, concorre com a tua vida de oração, amém? Eu acho que cada um sabe identificar, mas ele fala também desembaraçar do pecado que tenazmente se assedia, não é? Do pecado que se agarra firmemente em nós. Qual é o pecado? Aqui já é pecado. Qual é o pecado que mais firmemente te assedia? Falar demais, comer demais. O que mais? Qual é o pecado que te tenta todo dia? Reclamar, murmurar. A gente está pegando leve, né? Só falando de coisas assim periféricas. O pecado que tenazmente nos assedia, querido, é a incredulidade. É não acreditar que Deus tem uma solução. É não acreditar que Deus possa resolver. Que Deus não possa. Esse talvez seja o pecado que mais nos assedia. É desconfiar de Deus. Duvidar de Deus. É procrastinar, é jogar para frente as coisas. Pecado que tenazmente nos assedia, ele pede para a gente se desembaraçar. Desembaraçar de um pecado é difícil, né? Já desembaraçou, barbante, é uma coisa que você tem, o pecado é assim, a gente tem que se desembaraçar. E aqui diz também, uma terceira coisa que não é fácil: corra com perseverança, corra sem desanimar, corra sem perder o ânimo. Quem aqui tem coragem de dizer: tem hora que eu perco o ânimo? Não é perca o ânimo, não é? Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem chamada Senhor, dá-me ânimo, porque esse é uma coisa que às vezes a gente perde, não persevera, não tem paciência. E aí ele diz uma quarta coisa, para a gente olhar firmemente para o autor e o consumador, quer dizer, Jesus é quem iniciou, é quem começa, a nossa fé começou em Jesus,
E a nossa fé é aperfeiçoada em quem? Em Jesus. Então a gente olhar para o autor e a consumador da nossa fé, porque há uma carreira a vencer, há um propósito a ser alcançado, há um plano que você precisa ver se cumprir na sua vida, há um objetivo. A nossa vida de fé, querido, não é sem um objetivo, sem um alvo, sem um propósito. Ela tem um propósito, ela tem uma carreira, ela tem um objetivo que nós precisamos alcançar. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos se desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida de fé. Concorre com a minha vida de fé, concorre com a minha vida de oração, concorre com a minha vida de leitura da palavra, concorre com a igreja. Eu não posso ir à igreja porque não é pecado às vezes, mas são coisas que concorrem. Desembaraçar do pecado, perseverar sem esmorecer, sem perder o ânimo e olhando sempre para o autor e o consumador. Foi Jesus que iniciou a fé que você tem. Quem tem fé, dá glória a Deus. Foi Ele que começou essa fé e é Ele que está aperfeiçoando a cada dia. Amém? Você pode dar graças a Deus? Deus é maravilhoso e merece toda a honra e toda a glória. Queremos convidar você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus é bom. Estou vendo o Guilherme, estou vendo o Júlio, estou vendo o Benício. Queria falar com vocês no final do culto. Deus é bom. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 21, versículo 1 a 11. Esse é um texto aqui, queridos, que eu já preguei várias vezes, mas aqueles que me discipularam sempre disseram para mim: prega a mesma mensagem várias vezes, porque cada vez que você pregar, Deus vai mostrar alguma coisa. Né? E é uma verdade, eu tenho experimentado isso. Né? Hoje nós vamos nos inserir na Semana Santa. E foi no domingo anterior ao domingo da ressurreição que Jesus fez o quê? Como é que começa a Semana Santa? Cadê a turma que era católica aí? Domingo de Ramos. Exatamente, domingo de Ramos, por causa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? E eu vou me inserir aí outra vez nesse texto, Mateus 21, versículo de 1 a 11, mas vamos dar uma olhada totalmente diferente do que a gente já fez anteriormente. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as vestes pelos caminhos, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que teu Santo Espírito, Pai, venha ministrar a tua palavra ao coração de cada um de nós. E que a tua palavra, Pai, provoque movimento
da tua presença e do teu poder nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que não só de pão, por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, não é? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse versículo 5 que foi citado aqui, diz: ei, a filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Foi citado por um dos profetas, aqui não diz qual é o profeta. Quem sabe qual foi o profeta? Zacarias, isso mesmo. Ele profetizou 500 anos antes disso aqui vir a acontecer. Não é? 500 anos antes de Jesus nascer, Zacarias já tinha profetizado que ele ia entrar em Jerusalém, em Sião, sentado num jumentinho. Aquilo que Deus promete na nossa palavra, às vezes demora, mas se cumpre. Amém? Né? Alguns de nós aqui já vivemos isso, querido. Uma palavra foi dita para nós e a gente guardou no coração, demorou, mas aquilo que se cumpriu. Graças a Deus. Espero que você não tenha que esperar 500 anos, né? Mas aqui a gente vê que se cumpriu. Eu tenho uma Bíblia de estudo, Duque, e essa Bíblia, ela tem, cada livro, ela mostra quais são as profecias que já se cumpriram e quais são as profecias que ainda vão se cumprir. Ainda tem muita coisa que não se cumpriu do que Deus falou, porque ainda não chegou o tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, querido, essa entrada triunfal em Jerusalém já tinha sido profetizada por Zacarias, que o rei Jesus, humilde, ia entrar montado num jumento, num jumentinho, um animal de carga. E esse fato marcou o início da semana da paixão de Jesus Cristo. Não é? Começou com a entrada triunfal, ele foi preso, foi açoitado, crucificado, sepultado, e terminou no outro domingo com a ressurreição dele. Aleluia! Amém? Então, uma palavra para você. Não sei o que vai acontecer durante essa semana, mas essa semana ela vai acabar bem. Amém? Fala para o teu irmão, essa semana vai acabar bem. Porque domingo que vem é domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição. Amém? Então vamos viver essa semana na expectativa da ressurreição, na expectativa de algo muito bom que vai acontecer. Amém? Mas é interessante, querido, que Deus às vezes, para realizar algumas coisas, Deus que pode tudo, Ele precisa de pequenas coisas. Ele precisa de pequenas coisas. E aqui, para acontecer o que o profeta tinha dito, Jesus precisou de um jumentinho. Jesus precisou de um jumentinho. Essa palavra já está me beliscando. Há 15 dias atrás eu já falei aqui alguma coisa nesse sentido, porque eu já estava olhando isso aqui, não é? E isso aqui, querido, é uma metáfora para a gente, é uma figura para a gente, não é? Hoje Deus também precisa de pessoas que estejam disponíveis para Ele realizar os seus propósitos em nossas vidas. Amém? Jesus precisou de um jumentinho para entrar em Jerusalém, e Ele hoje precisa de pessoas que tenham essa disponibilidade. Eu não sei se você sabe, mas o jumento é um animal doméstico. Ele é extremamente manso. As crianças podem brincar com ele, não é? A não ser que você o irrite. Se irritar, ele revida, não é? Então, eu queria dizer isso aqui, queridos. Hoje tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém?
Ele precisa de pessoas hoje abertas, disponíveis para o propósito que ele tem. Ele tem um propósito para você, profissional liberal. Ele tem um propósito para você, comerciante. Ele tem um propósito para você, músico. Ele tem um propósito para você que trabalha, seja em que área for. Ele tem um propósito para você que está aposentado. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Mas ele precisa encontrar em nós o quê, minha gente? Disponibilidade. Ele precisa encontrar que nós estejamos disponíveis a Ele. Então, presta atenção o que aconteceu aqui com esse jumentinho, não é? Porque é uma figura para nós do que Deus quer realizar nas nossas vidas, não é? Seja qual for a sua área de atuação, seja qual for a sua família, seja onde você estiver, Deus tem um propósito para você, amém? Por onde você for, Ele tem um propósito com você. Presta atenção, querido, o jumentinho estava vivendo uma vida de quê? Jumento vive uma vida de quê? De jumento. Não é? Estava lá amarrado, preso. Nunca ninguém tinha montado nele. Você leu que ele estava junto com a mãe? Ele estava ao lado da mãe. Nunca ninguém tinha montado nele. Quer dizer, ele não tinha tido até agora nenhuma utilidade. Então estava ali ele, sem expectativa de nada, numa vida limitada. Vamos falar a verdade, querido. Não tem hora que a nossa vida também parece assim? A gente se sente de vez em quando, no meio das nossas circunstâncias de vida, se sente meio inútil, se sente meio entediado, se sente meio, parece que não acontece nada, parece que não vai mudar nada, se sente às vezes sem expectativa de nada. Amém, querido? Alguém já se sentiu assim? Não é? Às vezes a gente se sente assim, querido. A gente se vê preso. Ele estava ali amarrado, né? A gente se vê preso em situações que a gente não vê uma solução, uma saída, uma expectativa, uma esperança. Parece que não tem jeito. Assim estava o jumentinho, e vamos falar a verdade, querido. Às vezes a gente se sente assim, aprisionado, limitado, sem expectativa, sem esperança no amanhã, não é? E assim como Jesus enviou os discípulos para irem lá e pegar o jumentinho, Ele hoje me enviou aqui, né, para falar com você, ou falar até comigo mesmo, para falar conosco, que às vezes nos sentimos amarrados, às vezes nos sentimos presos em circunstâncias, em fatos que nos limitam. Parece que as coisas ficam sem sentido, parece que as coisas nunca vão mudar. Então, primeira coisa, Jesus hoje Ele quer desamarrar isso na nossa vida, amém? Ele hoje tem interesse em te tirar dessa situação. Por quê? Porque Ele precisa de você, porque Ele tem um propósito com você. Amém? Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado, olha, Deus precisa de você. Ele tem um propósito com a tua vida, amém? Mas dá uma segunda cutucada nele, mas ele precisa encontrar você disponível para o que Ele quer fazer na tua vida, no que Ele quer cumprir na tua vida, amém, queridos? Então foi o que aconteceu aqui. Vai lá buscar, vocês vão encontrar um jumento amarrado, e se alguém perguntar, diga que eu preciso dele. Tem uma passagem que eu acho que é a de Lucas, 2 vezes, repete isso, eu preciso, diga que eu preciso, Deus está precisando, diga para você mesmo, Deus está precisando de mim, tem um propósito que Ele quer realizar na minha vida,
E eu tenho que me mostrar disponível para Ele. Amém, queridos? E nessa hora, querido, que a gente se propõe ao propósito de Deus, se coloca disponível, não, eu quero fazer o que Deus quer, sempre vai vir alguma resistência, até de dentro da gente mesmo, não é? E foi o que eles encontraram ali, naquela hora que eles foram buscar o jumentinho, perguntaram, por que vocês vão levar o jumentinho? A ele, porque o Senhor precisa dele. Então, querido, sempre que a gente se coloca disponível para buscar o propósito que Deus tem com a sua vida, o plano que Deus tem com a nossa vida, disponível para acreditar nas promessas de Deus, vai vir algum tipo de resistência, até de dentro da gente mesmo, ou ao redor de nós mesmos, para que as coisas não mudem, para que as coisas continuem amarradas, presas, não é? Vai ser sempre ter alguma coisa que vai querer impedir que isso aconteça. Talvez nesses dias você tomou uma decisão aí, não, eu quero mudar, eu quero fazer coisas novas, eu quero abrir um novo negócio, eu quero começar uma nova carreira, eu quero fazer uma nova faculdade, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo diferente. Estou cansado com essa vida de jumento que eu estou levando, sabe, sem graça, sem prazer, sem cor. Eu quero fazer alguma coisa nova. Tem alguém aqui querendo fazer alguma coisa nova? Eu quero sair desse tédio, eu quero sair dessa mesmice, eu quero sair dessa vida parada que eu estou vivendo. Não é? Ontem, sexta-feira, eu e minha esposa fomos comer no Espoleto, e aí a gente chega lá no Espoleto o que vai querer? Massa não sei o quê, azeite ou manteiga? Azeite, e o que mais? Queijo, e depois? E depois? Aí a gente saiu, entrou o outro. Massa, qual é a massa que quer? E com azeite ou manteiga? E depois? E a gente sentou ali bem pertinho, ainda a pouquinho ele, massa não sei o quê, e azeite ou manteiga, e depois. Eu digo, meu pai do céu, esse rapaz fica o dia inteiro falando a mesma coisa. Meu pai do céu, eu me lembrei da minha vida de médico, queridos. Quando a gente no consultório, às vezes o consultório, querido, você que vai ao médico, consultório tem hora que é uma chatura, porque entra um e sai um com o mesmo problema, entra um, aí tu repete as mesmas coisas, aí sai um e você fala a mesma coisa, aí você fala alguma coisa, não é? Eu me lembro que eu acho que eu já contei isso aqui, eu fui levar minha mãe ao cardiologista, e quando eu entrei, um colega meu que eu conhecia, ele disse aí, a sala dele cheia, ele, senta aí, Roberto, vamos conversar, porque eu não aguento mais gente reclamando, só entra gente aqui que está doendo aqui, está doendo ali, está doendo aqui, está doendo ali, vamos tomar um café, puxou um cigarro, cardiologista, puxou um cigarro, minha mãe ficou horrorizada, mas você, cardiologista, está fumando, vamos relaxar. Porque, queridos, quem aqui tem um trabalho que às vezes cansa? Quem é que aqui de vez em quando fica cansado? Né? Chico Buarque até eternizou, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Todo dia a mesma coisa. E aí a gente quer mudar, a gente quer fazer algo novo, a gente quer fazer outras coisas, mas sempre tem alguém atrás, olha, cuidado, hein, vai quebrar, e cuidado, hein, vai se arrebentar a cara, cuidado, isso não vai dar certo, cuidado, isso aí não vai dar boa coisa, amém, querido? Então, querido, vamos entrar essa semana com uma expectativa de ressurreição. Bata na palma do teu irmão e diga, nessa semana algo vai mudar na tua vida. Fala isso para alguém, essa semana algo vai mudar na tua vida.
Você vai sair desse tédio, você vai sair dessa mesmice, você vai sair dessa mesma coisa, você vai andar por caminhos novos, você vai fazer coisas novas, você vai confiar em Deus, você vai acreditar em Deus. Amém? Eu vejo aqui, querido, que o primeiro movimento que Deus fez aqui foi soltar o jumentinho e colocar ele disponível. Disponível para quê? Para um propósito que Deus queria, Jesus queria. Amém, querido? Então, o primeiro movimento que Deus faz na nossa vida, isso acontece com a gente mesmo, querido. Principalmente a gente que quer uma mudança, a gente que quer abrir novos caminhos, quer fazer coisas novas, alguém que está cansado de trabalhar, e depois, aquela coisa toda, né? O primeiro movimento que Deus faz é que Deus, ele nos solta de alguma coisa, ele nos coloca livre de alguma coisa, ele desfaz algum nó que está na nossa vida, amém? Para que a gente fique disponível para ele. Então, esse aqui foi o primeiro movimento. Ele foi solto, amém? Ele foi liberto daquilo ali. Segundo movimento que a gente vê aqui, querido, é que quando trouxeram o jumentinho, colocaram vestes sobre ele. Então, a gente vê aqui um segundo movimento, querido, né? Colocaram um manto sobre ele, um revestimento sobre ele. Para quê? Para uma habilidade, para uma capacitação, para uma finalidade que ele nunca servira antes. Não é para ele ser habilitado a ser montado. E o Espírito Santo, queridos, quando a gente vem a Jesus, a gente também recebe um revestimento de poder sobre a nossa vida. Amém, queridos? Um revestimento para viver uma nova qualidade de vida. Um revestimento que nos capacita, nos habilita para o propósito de Deus. Esse revestimento, quando vem, a gente começa a ver o poder de Deus na nossa vida. Começa a perceber que Deus nos deu talentos, está nos dando talentos, que Deus está nos dando dons, que Deus está nos preparando para algo, para um propósito, amém? Né? Assim como o jumentinho foi liberto daquilo que amarrava, nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, quem está em Cristo hoje é uma nova criatura. E essa nova criatura recebe um revestimento, mas recebereis poder. Serás revestido do alto. A gente recebe um revestimento que vem sobre a nossa vida, fazer uma obra de restauração em nós, fazer uma obra de cura. Por quê? Como é que a gente chega a Jesus? A gente chega ferido, a gente chega machucado, a gente marcado, a gente chega, saiu da prisão de uma porção de coisas, às vezes a gente chega a Jesus ainda aprisionado a uma porção de coisas, e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele faz uma obra em cada um de nós, porque ele tem um propósito. Desde aquele dia que você aceitou a Jesus, o Espírito Santo está fazendo uma obra na tua vida. Você já não é mais a mesma pessoa que você era lá atrás. O Espírito Santo tem feito uma obra. Agora ele está fazendo essa obra para quê? Para o céu? Não, essa obra que ele está fazendo é aqui para a terra, porque ele tem um propósito aqui na terra com você. Ele tem um plano com você aqui na terra. Amém, querido? Então ele faz uma obra para que as pessoas não vejam mais a nós, mas vejam quem? Vejam Jesus. Amém, queridos? Não é? Para que foi colocado um manto sobre aquele jumentinho? Para que ele entrasse em Jerusalém e as pessoas vissem o jumentinho, mas vissem a quem? Jesus. E o Espírito Santo hoje está fazendo uma obra na vida de cada um de nós, para que quando a gente passar, quando a gente entrar, quando a gente sair, as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus na gente.
Amém? Hoje o Espírito Santo, ele não para de trabalhar. E tem gente que dá muito trabalho para o Espírito Santo. Não é? Para que as pessoas vejam Jesus. Olha para o seu irmão. O que tu está vendo? Jesus? Ou será que você está vendo outra coisa? Vamos falar a verdade, queridos? O Espírito Santo tem que fazer uma obra muito grande na nossa vida, para que o jumento que está dentro de mim não apareça. Eu estou falando de mim, tá? Estou falando de você não, né? Mas o Espírito Santo tem que fazer uma obra muito grande, aquele lado ruim meu, aquele lado acomodado, conformado, aquele lado que tem ira, aquele lado que fala demais. Tem alguém aqui que tem esse lado que fala demais? Não é? Para que esse lado incrédulo, desconfiado, né? O Espírito Santo tem que fazer uma obra muito grande, para que as pessoas vejam em mim, não o homem. Vamos melhorar um pouco, né? Jumento é brabo, né? Vejam não o homem, mas vejam quem? Jesus. E o Espírito Santo está fazendo isso, para que a tua mulher veja em você Jesus. Para que teu marido veja em você, esposa, Jesus. Que teus filhos vejam em você Jesus. Não é? Talvez o Espírito Santo ainda precisa trabalhar muito, né? Mas, graças a Deus, é esse o propósito que Ele está fazendo. Então, querido, nós vemos aqui, né, que o propósito de Deus com a vida de cada um de nós, primeiro, querido, é nos libertar de tudo que nos amarra, de tudo que nos aprisiona. Segundo, é lançar sobre nós o manto do Espírito Santo, que faz uma obra de restauração, uma obra de cura, né? Uma obra de santificação na nossa vida, né? Ele faz uma obra que vai botando freio na nossa língua, né? A gente começa a dar reflexo diferente nos nossos relacionamentos, naquilo que eu faço, na maneira que eu vivo, para que as pessoas, quando olhem para nós, elas não vejam as pessoas que nós somos, mas que elas vejam a presença de Jesus na nossa vida. Amém, querido? Assim, queridos, aconteceram com todos que foram usados por Deus. Deus, Ele tem poder para fazer obras extraordinárias na vida de cada um de nós. O poder do Espírito Santo, ele tem essa capacidade, mas ele precisa, antes de tudo, encontrar em nós disponibilidade. Foi assim com os discípulos de Jesus. Mateus, vem, siga-me. Maria, vai descer sobre ti e você vai ser aquele que vai ser gerado, é fruto do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, eu vou te mostrar uma terra. Moisés, tira o meu povo do Egito. Todos foi assim, queridos, todos foi assim, né? Ele quer nos libertar, Ele quer nos revestir de poder, mas Ele precisa encontrar em nós pessoas disponíveis, não é? Pessoas que estão prontas para a obra que o Espírito Santo quer fazer, para expandir o reino de Deus, amém? Para estender o reino de Deus, amém? Para levar o reino de Deus lá para o seu consultório, para levar o reino de Deus lá para a sua fábrica, para a sua loja. As pessoas que entrarem ali na sua loja, eita, aqui tem algo diferente, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, não é? É isso que Deus quer, Ele quer fazer uma obra, porque quem leva a presença de Deus somos nós. A presença de Deus não está aqui nessas paredes, querido. Quem faz esse lugar santo somos nós, a nossa presença aqui, nós que temos o Espírito Santo, nós em que Deus tem trabalhado, amém, querido? Então, querido, nesse domingo que marca o início da Semana Santa, não é? Que nós tenhamos coragem, honestidade, para a gente até se perguntar, quando eu passo, o que será que as pessoas veem em mim? Será que elas veem uma pessoa como outra qualquer? Será que do lado de fora alguém percebe o Salvador que vive dentro de mim? O que será que as pessoas veem quando eu passo? Será que elas veem
o homem, a mulher, ou veio o Cristo que está dentro do homem, dessa mulher? Amém, querido? Não, e uma pergunta que eu tenho que me fazer, que nós temos que nos fazer, hoje, no meio das circunstâncias que nós vivemos, eu estou disponível para o propósito de Deus, ou estou resistindo ao propósito de Deus? Eu estou colaborando com Deus, eu estou ajudando Deus, ou eu estou na contramão, eu estou freando? Não quero fazer. Alguém já se sentiu assim, queridos? Ninguém, né? É uma pergunta que nós temos. Por quê? Tudo na minha vida, tudo que Deus fez na minha vida e na vida de vocês, começou em primeiro lugar com a nossa disponibilidade, com o nosso coração aberto. Amém, queridos? A gente está sempre convidando. Você quer dar aula na escolinha? Você quer trabalhar na introdução? Você quer música, quer tocar conosco? Você quer cantar? Você quer colaborar com isso? E às vezes a gente vê umas pessoas disponíveis, e nós vemos outras pessoas completamente indiferentes. Deus é cavalheiro, Ele não nos agride. Amém, queridos? Eu fui pregar em São Gonçalo na quinta-feira, por isso que não estava aqui, e o pastor convocando, precisamos de voluntários para a escola bíblica infantil, uma criançada, querido, mas uma criançada tremenda lá, não é? No Colombandê, e ele pedindo pessoas para trabalhar. E aí, quando eu fui pregar, eu falei, eu concordo com o pastor. Quando eu era membro de igreja, trabalhava como médico, foi feito um apelo: quem aqui gostaria de dar aula para as crianças da escola bíblica infantil? Eu levantei o dedo. Eu já tinha dado aula antes? Nunca. Tomei uma surra daquelas crianças, mas uma surra, porque criança de escola bíblica infantil, queridos, eles sabem muito. E você, se for dar aula, se a Ana Paula estivesse aqui, ela confirmava isso. Você vai dar aula para as crianças, elas sabem mais do que você. E me faziam cada pergunta que eu não sabia responder. Mas como foi aprendizado para mim aquilo. Eu aceitei o desafio, fui professor de juniores, depois fui professor de adolescentes. Mal eu sabia que Deus estava me preparando para quê, hein? Para que Deus estava me preparando? Olhando para trás eu vejo isso, depois fui para a juventude, olhando para trás eu vejo isso, mas naquele tempo eu não via nada, não enxergava nada disso. Deus hoje, querido, Ele faz o que Ele pode fazer, Deus pode fazer tudo, mas naquele que está disponível, naquele que está aberto, naquele que quer o que Ele quer. Amém, querido? Então eu queria fazer uma oração aqui por você nessa manhã. Eu estou profetizando, essa semana algo vai mudar na tua vida. Fala para o teu irmão, prega para ele, essa semana algo vai mudar na tua vida. É semana de ressurreição. Amém? Agora, meu irmão, você tem que estar, porque Deus está precisando de gente. Deus está precisando de gente disponível para fazer a obra que Ele quer fazer. Ele precisa de pessoas para orar pelos enfermos, Ele precisa de pessoas que sejam evangelistas, pregadores da palavra, Ele precisa de pessoas que por onde passam estão evangelizando. Por
por onde passam, tem sempre um folheto na mão para dar para alguém, tem sempre uma palavra para entregar para alguém. Deus está precisando disso, minha gente. Amém? Jesus está voltando, Jesus está voltando, e o desejo dele é que nenhum pereça. Amém? Então eu queria fazer uma oração por você. Fique de pé. Abaixa a sua cabeça aí. Você com você mesmo. Se pergunte, eu estou disponível ao que Deus quer fazer na minha vida? Ou eu estou resistente? Se pergunte, será que eu estou aberto para o que Deus quer fazer na minha vida mesmo? Vou à igreja todo domingo, leio a palavra, oro. Será que eu estou aberto para o que Deus quer fazer na minha vida? Eu estou disponível? Agora mesmo acabou de ser profetizado que essa semana vai mudar alguma coisa. Será que eu estou aberto para essa mudança que Deus quer fazer? Talvez alguns de nós, querido, tenhamos alguma resistência. Talvez alguns de nós digamos, eu estou disponível, mas eu sou limitado. Eu estou disponível, mas a minha vida tem restrições. Eu estou disponível, Senhor, mas eu não acho que eu seja uma pessoa preparada. Querido, quem prepara é Deus. Amém? Nós às vezes vemos pessoas praticamente analfabetas ministrando uma palavra que toca no coração de muitos. Ele só precisa encontrar em nós a disponibilidade. O resto, quem faz é a obra do Espírito Santo. Amém? Então, o que para você hoje, é uma limitação? O que é que para você hoje é uma restrição a se colocar disponível para Deus? Talvez você diga, minha limitação é a minha idade, minha limitação é que eu não tenho conhecimento, a minha limitação é a minha família exige muito de mim, me dá muito trabalho, a minha limitação é que eu trabalho demais, pai, trabalho muito, a minha limitação é que eu não tenho tempo. Querido, não se preocupe com nada disso. Quem começou essa fé em você foi Jesus, e quem vai aperfeiçoar essa fé em você é Jesus. Nada que nós apresentemos para Deus é limite para Deus. Deus é capaz de tudo, é Ele quem aperfeiçoa. Então, querido, coloque a mão sobre o peito e coloca diante de Deus. O que te limita? O que faz você resistir? O que te restringe? Que voz é essa que dentro de você fala? Você não tem capacidade, você não tem educação, você não tem o preparo. Às vezes a gente ouve essa voz, querido, vem de dentro da gente mesmo. É lógico que a gente ouviu isso de alguém e absorveu. Pai querido, aqui estamos nós como igreja, Pai, abertos, Pai, disponíveis. Estamos começando a semana que nós chamamos de Semana Santa, a semana da paixão de Jesus Cristo, aonde Jesus levou para o madeiro as nossas dores, as nossas enfermidades, aonde Jesus levou os nossos pecados
para que hoje nós sejamos pessoas abençoadas por Ti. E o Senhor fez tudo isso para um propósito que o Senhor tem com a vida de cada um de nós, que não é apenas a salvação, mas é estender o Teu reino, expandir o Teu reino, sermos um reino de sacerdotes, de sermos cristãos atrás do balcão, de sermos cristãos no consultório, de sermos cristãos no nosso negócio, na nossa empresa, de sermos cristãos no meio dos nossos vizinhos. Esse é o Teu propósito, que as pessoas vejam, enxerguem em nós uma luz diferente, que as pessoas enxerguem que nós somos sal da terra, pessoas que temperam quando chegam, que quando chegam põem um gosto, que quando chegam trazem alegria, que quando chegam trazem paz. Então, Pai querido, nesse início de Semana Santa, nesse início em que nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus na cruz do Calvário, em substituição pelos nossos pecados, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas restrições, as nossas barreiras, as nossas resistências, para confiar em Ti, acreditar em Ti. Não servimos a homens, Senhor, servimos a Deus. Então, Pai, eu coloco diante de Ti aquilo que eu acho que me limita a dar um bom testemunho, aquilo que põe restrições na minha vida a dar um bom testemunho, a falar de Deus, a pregar a palavra, a orar pelas pessoas. Nós colocamos, Pai, diante de Ti as nossas limitações, as nossas restrições, as nossas resistências. Queremos nesse início de Semana Santa nos abrirmos, nos colocarmos disponíveis para Teu propósito na nossa vida. E o Teu propósito não é só para a minha vida, é para a minha família, é para a minha casa. Então, Pai, eu oro pela vida de cada um aqui, inclusive a minha própria vida, Pai. Todos nós, Pai, em algum momento temos barreiras, limites, resistências, mas queremos nessa início de Semana Santa nos abrir para o propósito que o Senhor tem. Eu coloco, Pai, as minhas limitações de homem. Coloque as suas limitações. O que você vê como limitação em você? Coloque isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus. Eu tenho limitações, não é? Eu também às vezes me sinto preso. Eu às vezes me sinto amarrado. Às vezes eu me sinto sozinho, ali abandonado, sem esperança. Então, Pai, nós colocamos as nossas limitações, restrições, até resistências nas Tuas mãos, mas cumpre o Teu propósito nas nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, uma semana de ressurreição na vida do meu irmão, uma semana em que ela veja alguma coisa mudar. Que a semana vai começar de um jeito, mas vai acabar de outro, totalmente diferente. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo a vida dela. Esteja onde estiver a sua restrição, limitação, que ele seja curado, que ele seja liberto,
Se existe algum nó na vida dele, Pai, alguma coisa amarrada, nós desamarramos em nome de Jesus. Nós liberamos a vida dele, liberamos sobre a vida dos nossos filhos, da nossa casa, sobre o seu trabalho. Eu libero, Pai, a bênção da prosperidade no seu trabalho. Tudo que ele tocar com as suas mãos, que venha prosperar. Muito obrigado, Pai. Levante as mãos. Comece a dar graças a Deus. Comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a exaltar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade. Muito obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nos dá coragem, nos dá ousadia para acreditar na tua palavra, confiar em ti e experimentar os teus propósitos nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você tenha a coragem de dizer para a pessoa que está do seu lado: eu quero viver o propósito que Deus tem com a minha vida. Você consegue falar isso para a pessoa que está do seu lado? Eu quero viver o propósito que Deus tem com a minha vida. Amém, querido?